Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ellison e estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês a respeito da digitalização empresarial, né, no nascimento desse novo normal e da necessidade da tecnologia para auxiliar as empresas. Eu trouxe aqui hoje um especialista no assunto de gerenciamento de processos para mostrar para vocês, e até o fim do podcast, ele vai contar os 3 maiores segredos referentes à gestão de processos dentro da tua empresa e principalmente como implementar isso atuando home office, né, que é o maior desafio. Então, Bruno, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. E no mais, como é que estão as coisas por aí? Beleza, tá tudo ótimo, cara. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Eu acho fantástico o projeto que a gente está criando juntamente com muitos especialistas, né? Como a gente fala, um por todos e todos por um, né? Então, eu acho que isso é importante. Basicamente, o que foi remetido a esse convite para falar sobre gestão de processo. Eu acho, assim, queria dizer que é fundamental a gente falar sobre isso nesse momento, né? Porque é um ponto muito bacana, porque muita gente tem essa dúvida, né? Todo mundo se fez, olha, o que eu vou fazer agora nesse novo normal de ficar todo mundo hoje trabalha fisicamente todo mundo no lugar e todo mundo saiu correndo agora para trabalhar em sua casa, e inclusive tem muita empresa que não está sabendo lidar com esse momento. E eu acho que é fantástico esse assunto de falar isso hoje bastante aí durante esse 1 hora aí de assunto extremo sobre processos gerenciais. Show de bola. Então, Bruno, cara, eu separei aqui, tá? As principais dúvidas, as principais perguntas dos nossos espectadores, tá? Eu vou começar aqui pela dúvida do Clayton Reis, que é o que é gerenciamento de processo e qual que é a importância dela dentro da empresa, principalmente no período que a gente se encontra, né? Bom, a importância de tudo, como a gente começou a falar no início, né, que é o quê? Hoje, vou dar um exemplo bem prático do que eu vivi e inclusive estou vivendo, né? Não só eu, mas como muita gente. O cara hoje estava trabalhando tranquilamente, todo dia pegando o seu veículo para chegar na empresa, né? Abrindo a porta, sentando numa cadeira e tendo um local físico todo dia, né? Isso mudou. Isso não é agora mais assim, né? Hoje o cara está trabalhando, no outro dia tinha que sair correndo, trabalhar o quê? Deus nos acuda para trabalhar totalmente 100% online. E trabalhar 100% online, ou seja, não depender do físico da sua empresa no mesmo lugar, torna a empresa totalmente o quê? Dependente do, meu Deus, agora eu tenho que sair correndo, a minha empresa tem que gerir as pessoas de forma home office, né, que é o conceito de home office, trabalhar em casa, ter sua rotina de trabalho, e a gente, basicamente, a empresa assim, né, vamos falar, primeiro que você precisa fazer porque as pessoas não podem perder o emprego, segundo porque as empresas também têm que dar um jeito para faturar, e vai fazer o quê? Vai demitir a pessoa? E outra, existem negócios, né, por várias áreas e setores que dá para fazer isso, outros não dá. Por exemplo, na área de tecnologia, na área de serviços oferecendo para empresas, né, onde você consegue entregar, mas quando você tem um serviço, como por exemplo, vamos pensar numa área bem específica, turismo, como é que vai fazer isso hoje de home office? Como é que faz a questão basicamente do remoto? Não existe, né? Então, ou seja, inclusive existe aí um estudo que existem vários setores que foram afetados, né? Uma delas, menos é tecnologia, marketing digital, né? Mas tem os que foram mais afetados, que é o quê? A área do turismo. Então, assim, qual é a importância, resumidamente, máxima? Hoje as pessoas precisam gerir, sempre teve que gerir seus processos da sua empresa, porque quando você começa a melhorar a sua empresa, ser autogerenciável, né? O conceito, o que é autogerenciável? Você tem uma empresa que você tem funcionários, não só funcionários, mas colaboradores, que elas sabem trabalhar de forma sozinha. E é um conceito que todas as empresas pequenas, micros e médias, começam a trabalhar para ter esse conceito de autogerenciável. E aí você começa a fazer o quê? Para melhorar a tua empresa, você implanta processos. E aí, só que agora nós temos outro desafio. Não é só trabalhar com processos para ser autogerenciável, mas sim ter processos para trabalhar, ser autogerenciável em casa ou em qualquer lugar, concorda? E ao mesmo tempo, ser autogerenciável para desse novo normal que fez com que todo mundo, por exemplo,
Semana passada nós estávamos trabalhando fisicamente, todo mundo, tudo certinho. Bandeira vermelha, que é o que tem aqui, nós somos no Rio Grande do Sul, né? Não sei se tem em outros estados. Bandeira vermelha, 25% tem que trabalhar somente fisicamente e o resto tudo em casa. Cara, todo mundo em casa de novo. E existe aí vários pontos que a gente pode encontrar como desafios, que é gerir as pessoas, gerir processos, gerir situações. Então o ponto mais importante para resumir isso é o seguinte, né? Cara, importante, você precisa ter para o teu negócio não falir, ponto. Né? Por causa desse normal mais ainda. Hoje eu posso dizer o seguinte, se antes era importante, agora muito mais. Muito mais. E eu estou dizendo assim, se fosse dizer importância, eu diria o seguinte, antigamente eu diria que uma empresa era 20% garra, esforço e dedicação e, sabe a questão do meu herói? Aquele funcionário, aquele colaborador, ele é um herói. Ele vai lá e consegue fazer e ponto. E o resto, 80% das empresas não faziam processo. Só que agora tem que ser o contrário. Agora 80% tem que ser processo. Por quê? Porque você precisa saber se o cara está trabalhando, você precisa saber se o cara está fazendo atividade, você é um gerente e assim por diante. Gerenciar a pessoa remotamente. E é por isso, inclusive, né, que eu já faço o convite, nós vamos fazer um curso aí para gerenciamento de equipes totalmente 100% home office para nos próximos semanas aí, que vai ser bem bacana. Que vai falar desse desafio, que entra também em processo. Então, gerenciamento de processos tem várias áreas de conhecimento, tá? Então, quando a gente fala de gerenciamento de processos, o que é área de conhecimento? Por exemplo, eu posso fazer gerenciamento de processos de qualidade, eu posso fazer gerenciamento de processos de risco, eu posso fazer gerenciamento de processos de mudança. Então, todos esses processos, né, ou em si processo, que é, por exemplo, Velaz, eu não sei o que é um processo, começa por aí. Então você tem que entender primeiro o que é um processo, depois começar a construir um mapeamento de um processo. E não adianta eu tentar construir um mapeamento de um processo de uma área que eu nem domino, né? E aí você tinha uma condicional, que é o condicional o quê? Eu tenho um processo da área de venda, você é um cara especialista na área de venda, certo? Certo. Beleza? Então imagina, eu chegar, eu sou, por exemplo, trabalho na área, eu sou um engenheiro, e eu venho aqui dizer, cara, vem cá, eu vou fazer um mapeamento do teu processo no caso de geralmente de vendas. E eu não tenho nada de conhecimento, não tem como fazer. Entendeu? Então por isso que é importante aí, não sei se consegui responder a pergunta. Sim, com certeza. E é legal, Bruno, porque dentro dessa parte, né, tem toda a dificuldade também de, por exemplo, um gerente conseguir acompanhar realmente, o colaborador ele está entregando, que nem eu da parte comercial, principalmente, será que o meu vendedor ele está realizando o trabalho que ele deveria em casa? Será que ele está prospectando? Será que ele está atuando com as ligações? Né? Como é que eu sei o status daquela venda? Será que ele está direcionando ou não está? Então tem tudo isso também, né, que a questão do processo hoje facilita para um gestor, para um diretor, enfim, conseguir acompanhar. Com certeza, acho que ficou bem claro aí pro Clayton. Posterior, Bruno, tem a dúvida aqui do Arthur Quintana. Como geralmente é o processo em uma empresa que não utiliza alguma ferramenta que auxilia nesse controle? Então, aproveitando também, bem parecido com a dúvida do Clayton, né? Imagina a dificuldade que as empresas que não têm ferramenta alguma hoje, que não têm esses processos, estão enfrentando, né? Dentro do cenário hoje, Covid, como você comentou, você está trabalhando indoor, está na empresa tranquilão, e daqui a pouco chega lá, bandeira vermelha, ninguém mais, só 25% da capacidade, o pessoal vai para o home. Né? Então, qual que é a tua visão hoje sobre essas empresas que não têm ferramentas para auxiliar? Então, cara, a gente entra um outro desafio que é o seguinte, né? As pessoas precisam de uma ferramenta. Na primeira coisa que vem na cabeça delas é assim, nossa, eu tô numa pandemia, eu tô com um problema, eu tô com uma situação que é investir em algo que eu nem tenho como, porque eu tô olhando para frente e posso ficar quebrado. Mas eu tenho uma filosofia seguinte, gente, que é o seguinte, tá? Você que precisa fazer um investimento para melhorar algo, é tudo prioridade. Por quê? O cara fala assim, eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou investir numa ferramenta agora nesse exato momento, sendo que eu sei que vai acontecer algo crítico ou seja, crítica, eu quero dizer assim, algo crítico na economia, né? E até mesmo para o funcionário, por exemplo, pode perder o emprego. E aí o cara vem na cabeça, vem em quê? Prioridade, cara. Por quê? Porque olha só, quando você vai lá e faz uma compra no cartão de crédito, né, vamos supor uma mulher, uma bolsa, ou de um homem, vai lá e compra um celular, né, são gostos diferentes, cada um compra o que quiser, mas ele não pensa, ele simplesmente usa o cartão de crédito, vai lá, compra o negócio e só satisfaz.
Mas isso é uma prioridade também, porque quando você escolhe uma ferramenta, a primeira coisa que você tem que olhar é custo, óbvio, você tem que escolher a melhor ferramenta. Eu tenho aí 10 elementos fundamentais que eu posso dizer que o cara tem que escolher 10 pontos importantes para escolher esta ferramenta. Eu não sei se você está aí escrito aí se na frente quais são as características para ter essa ferramenta, tá? Mas enfim, a pergunta que você fez é: como hoje uma empresa trabalha sem essa ferramenta, certo? Então assim, como eu trabalho com essa ferramenta? Gente, você trabalha, ponto. Né? De novo, o herói. Você tem vários heróis lá que fazem acontecer. Mas o problema é o foco de novo do autogerenciável. O problema é o foco seguinte. Quer ver um exemplo? Eu vou dar vários exemplos aqui e você me responde. Vamos imaginar o seguinte: você é um dono de uma empresa, não importa, tá? Ou até mesmo um gerente, né? No caso, você é um gerente comercial. Vamos imaginar o seguinte: eu te vou fazer um questionamento. Se hoje sair um funcionário, um colaborador, certo? Ele saiu hoje. E aí, simplesmente assim, ele simplesmente saiu. Olha, cara, tô pedindo demissão, tô indo embora e tal, acabou. Você vai saber todas as informações dele, do que ele tá fazendo? Essa é a pergunta que eu, por exemplo, como um diretor executivo de uma empresa, eu tenho que me preocupar. Se o meu gerente tem todas as informações. Porque se ele vai sair da empresa ou saiu por algum motivo, como é que você vai ter a informação do que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo, quando estava fazendo, o que parou na mão dele, né? E aí, o como não importa muito, porque ele está fazendo, né? O como, ele não importa. Se o como eu vou pegar essa xícara e botar para o lado, uma xícara e botar para o outro, não importa. Importa que ele faça, certo? Exato. Beleza. Mas no conceito de processo, depende como, tá? Porque existe um conceito de atividades no processo. Para você definir um processo, você precisa de alguma coisa. Primeiro, o nome do processo, certo? Segundo, condições de início. O que é condições de início? Como é que esse processo vai iniciar? Beleza? Por exemplo, olha, para iniciar esse processo, eu preciso de uma proposta. Vou emitir uma nota fiscal, eu preciso, por exemplo, de um contrato assinado, condições de início. A entrada é o contrato. Sim. Certo? Assinado. Então, depois pessoas envolvidas, né? No caso é papéis envolvidos. Vê a diferença? Sim. Não é pessoas e papéis. Por que pessoas? Porque pessoas eu remeto, por exemplo, o Clayton. É Clayton, né, que fez a pergunta? Por exemplo, eu boto o Clayton. Não é Clayton. É o papel, por exemplo, chamado vendedor. Se eu troco o papel, né, que é um papel, se ele sai, entra outro vendedor e continua o processo. Não é uma pessoa, e sim um papel. Né? Depois disso, as atividades. O que ele vai fazer nesse processo? Ele vai continuar a fazer todo o processo, todas as atividades lá dentro. Olha, o que ele vai fazer? O cara vai pegar o contrato, pegou o contrato, vai assinar, vai pegar, vai mandar para o financeiro vai olhar e vai emitir nota fiscal. Tudo que tem que escrever, do início ao fim, item por item. Depois as atividades, que são o que ele vai fazer, é o que? As condições de término. O que é condições de término? Só vai terminar esse processo quando? Cara, quando tiver não só as entradas e tudo mais, né? Não só as condições de início, mas também, por exemplo, a nota emitida. A nota fiscal é a condição de término. E qual é a saída? A nota fiscal. Então você tem condições de término e a saída, que é a nota fiscal. Então, tu viu que o processo, no modo geral, que chama emissão de nota fiscal. A gente nem falou sobre o nome, mas é o nome. E agora imagina o seguinte: se eu não tenho isso descrito em algum lugar, se, por exemplo, vamos dar um exemplo, que o Clayton que starta esse processo. O Clayton, ele começou esse processo e saiu. Quem é que eu tenho que colocar no lugar? Um outro Clayton? Não, eu tenho que colocar um outro vendedor. Sim, é bem por aí, Bruno. E assim, eu fico imaginando, nós, né, hoje nós utilizamos também de plataformas, enfim, mas eu me coloco no cenário de alguém que não tem, porque, poxa, o fato, né, da saída de um colaborador, enfim, já é algo que às vezes gera algum atrito, enfim, né, para alguém que está lidando com essa gestão. E aí você sim ter acesso a que etapa estava aquele processo, enfim, que etapa da venda estava, será que o cara mandou um contrato para assinar, será que o cara não mandou? Então tu fica naquele, a ver navios, né, basicamente. Deve ser bem complicado aí pro pessoal. A próxima pergunta, Bruno, ela vem do Pedro Carneiro. E ele quer saber quais as soluções que você indica no mercado hoje. Né? Hoje a gente sabe que tem um mar de soluções, enfim, e o pessoal busca realmente o que vai trazer eficiência, principalmente, né? Então a gente queria saber aí de você quais as soluções que você indica no mercado. Bom,
No momento que a gente fala sobre indicar soluções é meio complicado, né? Eu gosto sempre de falar o seguinte, eu tenho 37 anos, né, hoje de idade, e trabalho mais ou menos no mercado, mais ou menos já ativo pelo menos 20 anos. Existe um processo, eu acho que aí é bacana a galera entender, que se chama RFI. O que é RFI? Chama Request for Information. As grandes empresas, né? Mas só grandes empresas utilizam esse processo, o cara está viajando. Não. Na verdade, vamos ser um pouquinho mais simples então. O que é o Request for Information? Cara, são todos você levanta todos os requisitos que você acha que precisa de uma ferramenta de processos, por exemplo. Então você monta requisito 1, requisito 2, requisito 3, requisito 4, enfim, monta 10 lá, não importa quantos sejam. Depois, em cima da RFI, você levanta os fornecedores, que é o caso que você está perguntando. Cara, quem são os fornecedores no mundo, ou seja, na tua região, não importa, que tenha esses requisitos e contemplam. E você tem que saber, requisito é um requisito muito importante, ou seja, que é indispensável, e o requisito eletivo, ou seja, cara, se tiver isso aqui, é até legal. Então, beleza, baseou nesses requisitos, né, que é RFI, você transforma para uma RFP, que é o Request for Proposal, ou seja, um pedido de proposta. Aí você solicita um pedido de proposta para as empresas, né? Mas o cara vai lá na internet, procura uma ferramenta, ele não tem como pedir uma proposta? Não, não tem. Mas ele pode ir no site e olhar se o requisito desse cara e vai montando. Fornecedor 1, esse cara contempla esse requisito que eu quero, o valor custa tanto. Primeira coisa que eu vou dar essa dica nesse caso aqui. E aí a pergunta é, o cara sabe quais são os requisitos para escolher a melhor ferramenta? Essa é a primeira pergunta, porque é muito fácil dizer, cara, usa a ferramenta potato, né? Usa a ferramenta batata, né? Mas não é o caso. Eu quero fazer com que todo mundo que está nos assistindo aqui entenda que tenha que ter requisitos. Porque sabe qual é a diferença de um requisito e de uma funcionalidade? Requisito é algo que é importante para você. E funcionalidade é algo que, cara, se é legal, mas não precisa ter. Então, baseado nisso, o que eu vou explicar para você? Existem várias ferramentas no mercado, tá? Que façam gerenciamento de processos. Cara, eu conheço, por exemplo, me chama aquela, tem uma empresa que é Expert, eu não já ouvi falar da Expert, eu acho que é Expert, não me lembro se é exatamente a palavra da Expert. Existe outras que é a Qualitor também, existe uma empresa chamada que é a Monday, né? Monday.com, nossa, eu vejo propaganda pra caramba desses caras, né? E essas ferramentas que utilizam elas, cada um tem uma característica. Então eu não posso dizer, por exemplo, assim, olha, essa é melhor, essa é pior ou essa é melhor, tá? O que eu posso dizer é o seguinte, que você tem que elencar. Eu vou dizer o seguinte, por exemplo, essa empresa da Expert, agora Soft Expert, eu me lembrei. Por exemplo, essa Soft Expert, por exemplo, é uma ferramenta que já existe bastante tempo no mercado, ela é bem consolidada, mas eu percebi nas minhas pesquisas que ela não é 100% online. E eu quero uma ferramenta que é 100% online. Por exemplo, é um requisito. De novo, eu não estou dizendo que a ferramenta é ruim. Eu estou dizendo que ela não atende o meu requisito. E esse requisito para mim é importante. Por quê? A pandemia, cara. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso gerir meus processos onde eu esteja em casa, cara, ou na minha casa, ou sei lá, ou numa praça no futuro, não importa, depois dessa pandemia, mas não importa, que eu consiga gerir o quê? Remotamente. Então, eu vi que ela não é 100% online, você tem que instalar, por exemplo, dentro da ferramenta, dentro do seu computador. Se você instalar uma coisa no computador, que é a versão desktop, ela não é 100% online. Sim. Então, eu só tenho que precisar do quê? De internet e navegador. E hoje é o futuro, concorda? Sim. E não vamos longe, precisa de um quê? Dispositivo móvel. Sim. Né? Eu preciso de um celular. Então, isso é um requisito. Beleza, agora vamos lá para a Monday, por exemplo. Eu já testei, já comprei a Monday, por exemplo, e parei de usar. Mas por que eu parei de mudar? Eu achei muito cara, por os recursos que ela um pouco me dá. E ela gerencia mais tarefas do que processos. Então eu não consigo saber do início, meio e fim processos. E se eu quisesse saber mais, eu tinha que pagar mais caro. Então um dos requisitos que eu acho que tem que valer a pena pesquisar, galera, é o que? É preço. Então fica a dica aí sobre preço. Porque você pode ter uma ferramenta e não precisa pagar caro por isso, ok? Analisando todas essas ferramentas aí do mercado, para que você possa dizer e depois até indicar, qual é melhor, qual é pior. Pô, mas eu vou ter que sair testando todo mundo? Não sempre testar todo mundo. Mas elenca os requisitos, verifica preços e pensa no futuro. Por exemplo, olha, isso aqui eu pago isso hoje, por exemplo, para 5 usuários. Só que a minha empresa tem 40 funcionários.
E aí? E amanhã eu vou ter 100 funcionários, e aí? Né? E isso vai fazer diferença. Então, para finalizar, eu faço um convite, né, relacionado à ferramenta. O que é ferramenta? Uma ferramenta que nós utilizamos, inclusive por não conseguir achar a melhor solução no mercado, nós construímos, né, chama Workflux, que é o work, até a gente brincou um pouquinho com o nome, que é o work de trabalho, né, e flux de fluxo. E aí veio o Workflux, que é uma ferramenta que nós construímos, que está aí bastante interessante. Eu faço um convite para vocês conhecerem. Mas eu não vou falar muito dessa ferramenta, eu prefiro dar o próximo gancho para que vocês aí possam, talvez, sei lá, se vocês tiverem interesse, conhecer, beleza? Com certeza. Show de bola, Bruno. E até que você comentou agora, hoje, né, a gente vê a evolução do mercado, principalmente quanto a plataformas online, né? Essa questão hoje, as pessoas não querem mais se prender a ter que utilizar uma plataforma que está somente no computador ou em alguma espécie de rede local, né? A gente vê principalmente a necessidade hoje de acessar de qualquer lugar, porque hoje o meu colaborador ele está aqui trabalhando na empresa, amanhã ele está em casa, amanhã ele vai viajar, enfim, né? Qualquer lugar ele tem que ter esse tipo de acesso. Então, com certeza, a flexibilidade do online traz mais segurança, né? Esse é principalmente a minha visão hoje. Próxima pergunta, então, Bruno, da Rose Cerqueira. Com uma ferramenta, a empresa consegue ter um controle total? Até é bem interessante a dúvida aqui da Rose, que eu também fico pensando às vezes, eu consigo adaptar uma ferramenta dessa para qualquer setor? Porque às vezes a gente fica pensando, né? Alguns setores têm mais processos, outros é algo mais simples. Esse tipo de ferramenta a gente consegue adaptar para qualquer área da empresa? Então, sendo bem objetivo aí nessa pergunta, tá? Sim, né? Consegue sim. Só que existem duas formas de você implantar isso numa empresa. Por exemplo, existe a forma que eu chamo assim, chamar mais burocrática, né? Ou seja, você utiliza uma pessoa especialista em processos e ela entende sobre mapeamento de processos, ela entende o que é cada elemento no conceito aí de BPM, né, que é Business Process Management, tá? Ou um sistema, quando eu tenho um sistema, ele é categorizado de BPMS, que é Business Process Management System, ou seja, um sistema de processo de gerenciamento de negócios, né? Então, esse sistema, ele tem, como eu falei, você pode pegar alguém que seja especialista, como por exemplo, existe uma ferramenta bem bacana, que é a Visage, você pode fazer download, instalar e tal, que você faz um mapeamento e cria, né, todo o mapeamento do processo atual da sua empresa. E aí, como é que é o processo, separa por setor, etc, tá? E aí você tem um quadradinho de tarefa, tem um quadradinho condicional e são esses elementos que você tem. Então você cria um processo bem assim, vamos supor, criou, chama a pessoa, chamei o setor, vou chamar o setor comercial. Daí eu falo, quantos processos você tem? Aí o cara vai olhar para você, não sei, né? Não tenho a mínima ideia quais são os processos que eu tenho. Não tem problema. E aí o cara que conhece mapeamento de processos, ele vai entender como se faz. Nesse processo de como se faz, ele sabe como fazer a entrevista para arrancar as informações do usuário. E aí ele vai questionando, como por exemplo, legal, me conta um pouquinho sobre todas as atividades do que tu faz no dia a dia no teu negócio, ou seja, no teu setor de comercial. O que você faz? O cara, vender, ação, né? Legal, o que você mais fez? Fechar contrato, legal, fechar contrato. E aí ele vai conversando e ele vai, tá vendo que são verbos, ações? Sim. E aí ele vai separando. Me fala um pouquinho assim, quando você vende e fecha contrato, são coisas diferentes? A ação são coisas diferentes. Legal, então já indica que são dois processos, por exemplo, né? Então, assim, uma coisa é vender, outra coisa é fechar o contrato, né? Aí ele vai entendendo isso, né? O especialista de mapeamento de processos, tá? Vai entendendo isso e constrói o processo para o teu setor, ou vários processos dentro do teu setor, e mapeia todo esse processo. Esse é o processo que eu chamo mais assim, mais certinho, mais correto e tudo mais. Mas às vezes a empresa não tem pessoa que faça isso e não tem também não tem dinheiro. Vou pegar um cara para fazer mapeamento de processo. Daí o cara vai lá no Sebrae, chama um cara para isso, custa R$100 a hora, aquela coisa toda. Outro meio que tem que se fazer assim, né, é o TVM. Você já falou TVM? Vocês conhecem TVM? Não. Te vira magrão. Né? Então, ou seja, você pega, né, a informação de cada um. Eu tenho um cara
Basicamente vai lá e diz assim, cara, vamos fazer? Vamos. Então, o cara senta aí, vamos fazer os processos. Abre a ferramenta escolhida e aí, cara, procura e tal, etc. Mas é claro, aí você tem que ver se a empresa que vai implantar, por exemplo, pode te dar um apoio nisso e etc. para mais ou menos entender. E geralmente tem. Geralmente as empresas dão um certo apoio aí para poder fazer a implantação. Você não tem esse custo de chamar um cara, né, e tal, que entenda isso e aquilo, que tem experiência a pagar R$100 a hora, entendeu? Então, nesse ponto, existe sim as duas formas. E sim, todos os setores da empresa podem utilizar essa ferramenta e também, cara, todas as empresas. Ah, mas todas as empresas, por exemplo, dá um exemplo, né? Todas as empresas, cara, uma padaria pode? Pode. E eu acho que até deve. Porque é uma coisa, por exemplo, mas vê lá, você vai lá construir o quê? Vai construir como se faz um pão? Não vou fazer isso, né? Ou, por exemplo, por quê? Porque, por exemplo, existe a atividade de fazer o pão. O cara vai lá, pega o pão e faz o pão sair o pão. Mas e antes? Não tem que comprar matéria-prima? Não tem que fazer uma requisição de compras, por exemplo, interna de farinha, de sei lá, todos os requisitos? E se, por exemplo, eu não sou padeiro, mas né, eu não sei quanto custa um pão, eu não sei quanto custa, por exemplo, os insumos para fazer isso, mas eu tenho certeza que, cara, se você tivesse esse controle, né, que você não tem nem ideia, mas você acabou de entrar lá, você gerou o gestor financeiro da empresa lá. Se você tivesse um processo assim, cara, acabei de entrar e tivesse esse processo definido, eu ia dizer assim, por exemplo, requisição de compra para matéria-prima para fazer o pão. Eu ia estar lá um processo que é o quê? É requisição de compra, e se tivesse um valor, iria para a pessoa que é o dono, né, para verificar, cara, peraí, tu tá comprando farinha a R$5 o quilo? Não, tu tá viajando, não vou pagar isso aí, entendeu? Então assim, isso é um exemplo. Vamos falar para funcionários, né? Funcionário, por exemplo, uma contratação, o cara vai lá, cara, tem um processo fazer uma contratação, e nem todo mundo conhece esse processo de contratação. Então todo esse mapeamento, por exemplo, quando você tá mapeado, a gente faz entender mais como funciona cada negócio. E aí entra autogerenciamento, e aí entra também a forma de entender. Qualquer um pode entrar na tua empresa. Você não precisa, nossa, cara, tem que treinar o cara, etc. Não, tá lá o processo, cara. Se você ler o processo, você vai ter uma curva de aprendizado dentro também. Então tem vários benefícios. Eu não vou entrar no benefício agora, é só responder a tua pergunta. Show de bola, Bruno. Perfeito. Até nessa questão, é bem como você comentou, né? Se o cara entra hoje na empresa, ele tem ali o manual de instruções, basicamente, que ele só vai seguir e tocar a ficha aí. Em grandes empresas é assim, você entra lá, se chama integração. E essa integração tem, inclusive, vários processos que você é obrigado a aprender, que te envolvem, inclusive. Sim. Né? Show de bola. Aqui a próxima pergunta é da Niviane Souza, que é: ter esse processo dentro da empresa otimiza o tempo dos colaboradores? Até é uma experiência que eu tive, né? Você vai ter bem mais conhecimento para comentar sobre isso, mas o fato de hoje você na gerência, por exemplo, tu ter o acesso a onde se encontra aquela etapa do processo, onde está aquela ação e quanto tempo se encontra com o colaborador, para mim foi imprescindível. E você pode comentar um pouco mais aí sobre essa melhora, essa otimização no tempo aí dos colaboradores. Cara, eu vou falar um pouquinho mais além, cara, porque assim, com certeza você navega no Facebook, você acessa YouTube, você olha aquelas ofertas, grandes ofertas irresistíveis, né? De assim, ferramenta tal melhora a sua produtividade, né? Eu falei, pô, mas espera aí, cara, melhora quanto? Melhorar como? Porque você fazer uma promessa dizendo sobre produtividade é muito, muito amplo, né? Porque eu posso dizer assim, cara, quanto tempo você leva para fazer uma determinada proposta? Aí você vai me dizer, cara, leva 1 hora. Aí eu vou lá e eu faço em 59 minutos. Eu não fui mais produtivo que você? Sim. Pois é, então não significa nada isso, né? Exato. Então, ou seja, quando a gente fala sobre produtividade, desculpa falar o jargão, mas tá meio prostituído essa palavra, dizer, é a mesma coisa que o cara fala assim, custo-benefício, né? Sim. Então, tu custo-benefício e tal. Cara, no dia a dia. Dia a dia, todo mundo tá oferecendo isso, meu produto é custo-benefício e maior produtividade para você. Mas, cara, eu acho que o mais importante do cara saber isso é realmente medir. Existe uma frase na gestão de projetos que é o seguinte, tudo que você não controla, tudo que você não mede, você não consegue melhorar. Entendeu? Então começa por aí. Como é que você vai melhorar isso? Você tem que medir isso. E para você medir, quer um exemplo? Vou fazer uma pergunta para você. Você faz uma atividade dentro hoje do teu setor ou dos teus colaboradores.
Você sabe me dizer qual é o tempo médio de que um vendedor, quantos vendedores tem lá? Você falou que, por exemplo, tem mais de 10 vendedores no teu setor. Desses 10 vendedores, você sabe me dizer qual é o tempo médio de criação de um contrato? Então, por exemplo, Velasco, eu acho que é, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, ou seja, tu viu que foi de 10, 20, 30, 40. Sim, mas quando você mede, você usa um indicador, né, um KPI, e aí você diz, o que você está medindo aqui? Eu estou medindo o tempo, então podia ser outra coisa, podia ser valor. Podia ser outra coisa. Mas quando você mede isso de produtividade, que é o tempo que você está falando, né? Produtividade. Você está fazendo o quê? Você está medindo todas as pessoas, de toda a tua equipe ou de toda a empresa, de quanto tempo faz determinada tipo de atividade. E depois, com uma ferramenta, você consegue medir isso. Peraí, cara, deixa eu ver quantas pessoas conseguem fazer, por exemplo, esse contrato. Então, tu faz um cruzamento, vê quem é que fez, e aí tu olha, fulano fez em tanto tempo, fulano fez em tanto tempo. Pô, legal, olha só. Cara, ele fazia em 20 minutos, ele fazia em 10 minutos, ele fazia em 30 minutos. A pergunta antes de começar a utilizar a ferramenta é, quanto tempo você fazia antes? Cara, eu fazia em 1 hora. Então, peraí, você fazia em 1 hora, então você tem que saber isso. Você fazia em 1 hora, implantou a ferramenta, começou a utilizar, começou a medir depois. Cara, os caras estão fazendo 30, 29, 25, 10 minutos. Pronto, você está vendo a produtividade. Então, é óbvio que vai melhorar a produtividade. Sabe por quê? Porque você não precisa se preocupar com as coisas que estão em volta. Num processo, como eu falei, existe início, meio e fim, concorda? Sim. Que é nome, entrada, condições de início, vamos repetir, nome, entrada, condições de início, atividades, condições de término, saída, né, papéis envolvidos, que eu me esqueci, e métrica, concorda? Com essas informações de processo, você sabe que você tem, sim, como medir a tua produtividade. E em cima disso, você tem todas as informações para gerar, né, esse ponto. Para finalizar, a produtividade, medido disso e sabendo essas informações, você tem como, sim, trabalhar e melhorar a produtividade da tua equipe. Porque você vai otimizar, que é uma palavra muito importante no meio, que é a otimização de processo. Você não precisa criar um processo e nunca mais mexe, bem pelo contrário. Esse processo vai ser mutado, ele toda hora vai ser mudado isso, entendeu? Então você vai ter uma mutação, né, para melhorar. E aí você pode inclusive sugerir situações atípicas para que esse processo melhore. E aí não só vai melhorar o processo, como vai melhorar a produtividade e uma cascata infinita aí. Show de bola, exatamente, Bruno. E quando a gente passa a utilizar, né, é muito louco assim, porque até a produtividade em si, ela aumenta simplesmente pelo fator, né, de ter algo consolidado, mostrando as informações, o tempo levado por cada pessoa. Então você consegue trabalhar melhor a tua própria gestão. É um exemplo bem prático aí que eu mesmo acabei me deparando. Agora a pergunta da Bruna Bergman. Se dentro de algum processo precisar ser assinado algum documento, essas ferramentas no mercado fazem isso? É até um ponto interessante. Por exemplo, hoje nós no setor comercial, né, às vezes envolve contratos, enfim. Então é uma dúvida bem válida do pessoal. Hoje todas as plataformas têm essa questão de assinatura. Como é que está isso no mercado? Tá, deixa eu entender. Você está falando sobre assinatura eletrônica, né? Você pegar um contrato e assinar totalmente digital, né? Isso aí. Hoje existem plataformas aí no mercado, até por causa de leis e medidas provisórias, que façam que a gente tenha total direito e respaldo jurídico para assinar um contrato 100% digital, certo? E aí você está falando que, no teu caso, você hoje utiliza uma plataforma, beleza? Que faz assinatura de contrato digital. E deixa eu ver se eu entendi. O questionamento é, você tem se você é essa plataforma que gerencia o teu processo, você está olhando no teu lado, por exemplo, na área de vendas, né? E ó, cara, eu vou lá, faço uma venda, faço processo, qualifico o cara, não sei o quê, e tem uma fasezinha lá que você vai e quer chamar um processo externo de uma outra ferramenta que assina contratos para você simplesmente no final gerar uma nota fiscal e uma venda, ou seja, tudo automático, isso? Exatamente. Perfeito. Tá, beleza. A consultoria isso aí, né? Então, depois você me cobra a parte. Não, tranquilo. Então, assim, é importante, né, como todo mundo fala, quando a gente faz a gestão de processos, entender. Né? Por isso, é isso que eu estou fazendo. Ó. A experiência do cara vai entender e vai diminuir o time de implantação de processo. E é o que eu estou fazendo. E é o que muita gente não faz. E aí o cara simplesmente só
em vez de entender a dor e se preocupar com o problema em si, simplesmente joga uma informação errada. Então eu estou fazendo o quê? Estou tentando entender. Nesse ponto, cara, integrações, vamos lá. Integração não só nesse caso, mas de várias outras. Eu não sei te dizer exatamente quais integrações que outros sistemas fazem, tá? Eu sei que, na prática, já testei aquelas que eu já tinha mencionado, algumas vou repetir lá, por exemplo, Soft Expert, outras empresas como, por exemplo, Amanda e tal, enfim, né, ou qualquer outras, elas têm sim integrações com outras ferramentas, mas propriamente em assinatura de contratos, num processo em si, eu acho que não. Né? Mas o mais importante, acho que vem o seguinte, vamos falar em aprovação, tá? Eu enxergo, como diretor executivo e até mesmo outras empresas, se precisam ter logados, auditoria. Como, por exemplo, vamos lá, eu tenho um processo de vendas, daí você vai lá e vende alguma coisa. Aí você vai lá e oferece para o cara um produto que em vez de ser R$1.000, aí você oferece a 500. Eu acho que a empresa perde muito dinheiro quando não tem um controle de aprovação. Então, por exemplo, se eu mando para você, você diz que é R$500. Você tem uma autonomia de quanto? Vamos supor que você tem uma autonomia de R$800. Se você for vender algo abaixo disso, tem que ter uma aprovação. Né? Tem uma aprovação superior. Quando você fala em aprovação superior, basicamente nós estamos falando do quê? Estamos falando de ter possibilidade de ter logado quem aprovou. Né? E aí entra a sacada de o cara ter algo legal que proteja, não só você, por exemplo, que fez a proposta a R$500, mas também ao diretor executivo no final, na frente, assim, cara, vem cá, foi você que aprovou isso. Como é que eu provo que é você? Tem duas formas, né? Informações eletrônicas, né? E uma informação digital, com certificado digital. E a nova onda aí é utilizar o ICP Brasil. Então, quando a gente está falando de CP, cara, sabe a parte de ICP, não sei se CP são uma parte públicas, né, que controla ICP Brasil na questão de certificado digital. E quando você assina um documento com certificado digital, você está dizendo o seguinte, você está selando, né, um processo, não, qualquer processo relacionado de um documento, por exemplo, e vai dizer assim, cara, é inviolável todas essas informações que tem dentro desse processo. Então, nesse caso, por exemplo, se você aprovou, aliás, ao contrário, você fez o processo e eu aprovei dizendo, você pode vender esse produto a R$500, não tem como você na frente dizer assim, olha cara, Velaz, eu só vendi esse produto porque você aprovou. Então por isso que eu estou falando, como é importante você fazer esse gerenciamento e ter uma base legal para comprovar que alguém aprovou isso, ou até mesmo não aprovou isso. Por exemplo, você foi lá e vendeu a R$500, quem é que aprovou isso? Então, veja bem. Não tem veja bem. Você não aprovou e não tem algo com base legal para te proteger. Por que eu estou falando isso? Eu estou vinculando isso na questão do contrato digital. Que, por exemplo, quando você faz isso, ele gera, entre aspas, um contrato digital, ou seja, um log de auditoria assinado com certificado digital. Quando você vai clicar em aprovar lá, por exemplo, você tem esse recurso de assinar com certificado digital. Então não tem aquela coisa de, não fui eu que aprovei, ou não fui eu que fiz. Claro que foi você. Você estava usando, é como se tivesse cartão de crédito, ou não cartão de crédito, mas cartão de débito. Você passou para alguém, aí você comprou, deu R$1.000 de compra. Aí você vai lá, cobra do filho, vai lá pro banco e vai dizer assim, cara, não foi eu que comprei. O cara vai dizer pro banco, cara, olha só, o cara usou o cartão e usou tua senha. Quem foi, não importa, fez a compra. Aí você tem que provar lá pro banco, por exemplo, que não foi você. Mas daí, cara, você passou o cartão, você passou a senha. Não tem essa, entendeu? Diferente que é fraude, mas daí não vamos entrar no mérito. Mas isso que eu quero dizer, a questão de integração e a questão de você utilizar uma plataforma que te dê validade jurídica relacionada a todo o processo que você tem na empresa e poder proteger. Certo, Bruno. Só pontuando ali da questão da pergunta também, hoje qualquer plataforma possibilita a assinatura com um certificado digital dentro do processo ou isso é exclusivo de algumas? Como é que funciona? Então, eu posso falar especificamente, como eu comentei, né, da plataforma Workflux, né, que nós desenvolvemos, e ela sim contém isto
Porque nós temos aí empresas que precisavam, como falei, as empresas estão hoje trabalhando nesse novo normal, que é ter você e mais outros colaboradores em todos os lugares do estado, né? E uma coisa engraçada é, que é o seguinte, já que você pode estar trabalhando, por exemplo, na tua cidade, lá em Novo Hamburgo, nós somos de Novo Hamburgo, aí o cara vai lá trabalhar em Esteio, uma outra cidade, Porto Alegre, outra cidade, Canoas, outra cidade, então são lugares diferentes, certo? E vai gerenciar e fazer todo o processo controlado com base legal de aprovação ou não aprovação, concorda? Sim. Por que eu não posso contratar alguém de Santa Catarina? Por que eu não posso contratar alguém fora, até mesmo fora do estado? Né? E isso faz com que você tenha esse recurso de especialização focada em quê? Em auditoria jurídica, até para que você possa ter base legal num documento aí, através da medida provisórias que existem, até lei que te protege e dá em âmbito de provação que foi você que fez isso, né? Utilizando o certificado digital. Eu mesmo, por exemplo, a própria empresa que eu trabalho, tá? A gente entrega para cada funcionário um certificado digital, um eCPF, que é o que? A gente entrega para ele para que ele possa, nesse mundo normal, nesse novo normal, cada um possa assinar os seus documentos relacionados, por exemplo, RH, admissão, tudo mais, em qualquer lugar. Não só no celular, mas na sua casa, em qualquer lugar. Na verdade, onde ele quiser, ele vai receber o documento e vai assinar, dizendo, olha, tá tudo certo com ponto, sei lá, tá tudo certo com a folha de pagamento, como qualquer. E até fazer esse processo de aprovação. Então, falando na nossa plataforma, tá, especificamente falando, aí um pouquinho aí de merchan, como diz o outro, sim, a nossa sim tem. As outras, realmente, não sei se tem. Ela tem realmente uma aprovação, mas não utiliza aí certificado digital, pelo que eu sei. Show de bola. Beleza, então, Bruno. Próxima pergunta, então, Bruno. Do Sérgio Oliva. Caso a empresa esteja buscando certificação como ISO 9000 ou 9001, essa solução, ela está enquadrada nisso? Isso auxilia na implantação desse tipo de projeto? Então, enquadrada. Quando a gente fala enquadrada, é assim, existe o quê? Uma certificação, especificamente falando o que você está falando, ou que ela pode ajudar a alcançar ISO 9001? Certo. Acredito aqui que ele quis dizer, né? Se isso vai auxiliar nessa implantação, questão do controle de qualidade, afins, né, questão de ISO legal. mesmo. Então, a solução que a gente está falando agora, especialmente pelo que eu entendi, né, que o pessoal está ouvindo aí, é a questão do workflux, certo? Então, ela, não só o workflux, mas qualquer outra, claro, sim, tá? Eu acho que não é só o workflux, não é o empresa do Soft Expert, é qualquer empresa que trabalhe com esse processo de melhorar a sua organização da sua empresa. Porque o que é ISO 9001, tá? Que é o 2001/2008, se eu não me engano agora, não sei se mudou muito o número, né? Não estou bem atualizado nisso, mas antigamente existia um processo que você melhora todos os processos e deixa tudo o quê? Documentado. A partir do 9000 é o quê? É documentação. Então você tem que ter tudo documentado, tudo que foi feito, e quem fez e quando fez, certo? O que um software de gestão de processo faz? Ele faz exatamente isso. Ele mostra quem, quando, né? Algum detalhe especificamente falando, né? E aonde foi com o aumento. Por quê? Porque, por exemplo, processo de vendas. Você mapeia o processo de vendas e diz, existe passo 1, 2, 3, 4 e 5. Ponto. Esse é o teu processo. Não vou dar nomes aqui, subprocesso. Então, passo 2, 3, 4, 5. Se a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5, o auditor lá que vai dizer se a tua empresa está apta a receber a certificação 9001, ele vai dizer assim, nesse processo que tem aqui, tá? Você realizou todos os passos corretamente? Você tem que provar para o auditor que fez. E o que o pessoal sai correndo? Eles saem correndo em tudo que é lugar, e-mail, WhatsApp, sei lá, qualquer tipo de sistemas que existe aí, para mostrar que ele fez. E é uma correria. Aí o que ele vai fazer? Ele vai dizer, cara, legal, eu entendi que tu fez o passo 1. Uhum. Não, mas não tá claro que tu fez o passo 2, isso aqui, tá. Então o que acontece? Ele gera uma não conformidade. Gerando uma não conformidade, o que é uma não conformidade? Dizendo, cara, olha só, você está me dizendo que você tem aqui um processo específico, você está dizendo que tem que seguir e ninguém seguiu. E detalhe, não é só seguiu, tá? Ele vai chamar o Ellison e dizer assim, Ellison, você conhece o processo de vendas com esses 5 passos? Ele vai dizer, conheço. Legal, me dá o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Pois é. Pum, não conformidade. Então, esse processo de implantação de ISO 9001, ele segue uma série de coisas. Então, você tem que, cada setor,
criar artefatos que você precisa preencher, e aí a gente vai entrar num ponto importante quando a gente fala de artefato. Artefato é documento. Por exemplo, eu vou te contratar, aí tem um documento lá que é o quê? Acesso às informações. Que tipo de informações que você vai ter dentro da empresa, tá? Existe um documento padrão, um template que a ISO 9001, por exemplo, exige. E aí esse documento tem que ser preenchido. Como é que você vai preencher isso? Não, você vai... só que às vezes a gente tem que lembrar. Peraí, qual documento mesmo? Peraí, eu não lembro. Não, mas agora nessa etapa aqui... Não, mas aí eu não sei se é esse aqui. Daí o cara vai lá e preencheu errado, né? E agora o que é? E agora o que é? E aí tu depende de pessoas e não de papéis, né? Que a gente comentou antes. Então, quando eu estou falando de processos, basicamente falando o sistema tem que te informar de forma fácil, dizendo, este processo agora precisa ser preenchido este documento. Tá, então tá. Se eu preciso preencher este documento, nesse exato momento, eu preencho o documento no sistema e ele armazena num outro sistema depois de preenchido. Como, por exemplo, num GED, que é Gestão de Documentos, né? Que é um papo de outro podcast para falar sobre GED, que a gente inclusive já falamos teve uma live, né, que a gente falou sobre isso, né, sobre gestão de documentos, né, digitalização de documentos, sei que é meio parecido com digitalização empresarial, mas tem tudo a ver. Sim. Então, no final das contas, esse processo de implantação de ISO 9001, sim, a resposta é quem utiliza gestão de processos, quem utiliza ferramentas que faz a gestão de processos que sejam BPMS, repetindo, né? Business Process Management System, né? Um sistema de BPM, sim, ajuda totalmente a alcançar o ISO 9001 de forma muito mais fácil e sem dor de cabeça. Show de bola. Você comentou ali a questão de auditoria, é sempre complicado, né? Porque aquele corre aqui, corre lá, pega documento. E em muitos casos, eu mesmo trabalhei em algumas empresas que o pessoal não tinha nada digital, então era tudo em papel. Aí você comentou a questão do e-mail, buscar isso aí, vocês imaginam na questão do papel, cara. Você revira a gaveta, vai em arquivo, é uma doideira, cara. E quando a gente fala em papel, né, só para finalizar, como eu vou pegar um papel dizendo o seguinte, esse papel que está impresso na tua mesa, quantos visualizaram? Quantos editaram? Tu não sabe. Agora, se você tem um sistema, daí vamos vir falar um pouquinho aí de outra ferramenta. Se você tem um sistema de gestão eletrônica de documentos, ele vai ter todo esse controle. Né? De novo, é um outro tema, mas o gestão eletrônica de documentos por quê? Porque no teu processo, você criou esse artefato, esse documento e lançou para um outro sistema que é próprio para gestão de documentos. Mas da onde ele surgiu? No processo X. E essa é a grande questão, por exemplo, que você está falando aí, que é auditoria e rastreabilidade. Quando a gente fala, o ISO 9001 cara, o que é resumido do 9001? É qualidade. Eu entro numa empresa e ela tem um processo onde eu consiga ter rastreabilidade, auditoria e segurança. Então, isso que tem que provar para o auditor. E aí o cara fala assim, cara, esta proposta, quem editou? Esta proposta, quem fez? Esta proposta está na mão de quem? Então, isso faz com que você realmente feche esse assunto aí na tua pergunta. Show de bola. Agora tem uma questão minha mesmo, Bruno. Depois disso tudo que a gente conversou, né, tudo que você me apresentou, a questão de controlar esses processos, né, essa solução de controle de processos, como é que é a correlação, na verdade, disso em questão de redução de tempo e de valores, de dinheiro mesmo, eu quero dizer. Então, qual que é a geração de tempo e dinheiro quando eu passo a utilizar? Né? Qual que é a proporção disso? Qual que é a tua visão sobre isso? Principalmente quando a gente fala de custos, né, e de valor agregado. Legal, então assim, basicamente a pergunta é, se a gente utiliza a gestão de processo, a gente consegue diminuir custos, né? E valor agregado, isso? Tempo. Tá, a gente falou antes sobre produtividade, né? Eu acho que isso está matado. Então não nem tem que precisar falar, porque a gente falou sobre produtividade, a gente falou sobre pessoas, falou sobre um processo de início e fim. Ele com certeza, se ele repetir... Quer ver um exemplo? Vou fazer o que acontece quando a gente faz um time de futebol, um time de vôlei, né? Falou, pô, mas vamos falar de esportes agora? Não é o caso. A gente, na verdade, o objetivo é o seguinte, cada jogador tem uma função, tem um papel, certo? Não é o Velasco vai entrar no time e vai fazer tudo. É uma zona. Então, compara o seguinte, uma empresa com um time de futebol ou de vôlei. Eu entro lá, cara, o Velasco vai fazer o quê? Cara, o Velasco vai ser o quê? Vai ser um levantador.
né? Ele vai ser um ala direita, ele vai ser goleiro, ele tem uma função. Imagina se todo mundo começa a fazer tudo ao mesmo tempo, não tem como. Então, como é que eles fazem para... Você sabe como no mundo geral, até basquete, no mundo geral, beisebol, tem um filme, agora me esqueci muito, tem um filme bem famoso que foi o que revolucionou inclusive o esporte. Que ele começou a analisar o quê? O intuito foi o seguinte, o cara disse que eu consigo ter o melhor time, mais performático, mais produtivo e pagando menos. Eu falei, daí ninguém acreditava nisso, porque todo mundo, não, eu tenho que ter os melhores jogadores e eu tenho que fazer com que eles joguem, ponto final, concorda? Mas não, ele conseguiu provar o seguinte, ele falou assim, quanto de dinheiro eu tenho? Eu tenho X. Legal. Ele criou uma sistemática de pontuação e produtividade, que foi tema até hoje, todo mundo utiliza isso, e aí que é estatísticas. As estatísticas não mentem, né? Então, números não mentem. Então, quando tu fala sobre diminuir custo e aumentar a produtividade, eu pego uma função, um papel específico, e que eu sei que esse papel, o que acontece na empresa? Eu tenho um papel. Esse papel, ele está em um ou mais processos. Geralmente em mais de um processo. É muito difícil a pessoa ter um processo só. Ele não vai ser o cara lá como tem o Charlie Chaplin, lá, só apertando o parafusinho, concorda? Sim. É um processo aquilo é um processo. Mas não tem. Geralmente, hoje em dia, nós temos aí, a gente não tem mais a área industrial, a época industrial lá. Hoje é intelecto, hoje é conhecimento, né? Então, quanto melhor você fizer, mais rápido você fizer, mais barato vai ser. Qual é o conceito de fazer gestão de processos? É você ter um processo que faça exatamente isso. E, de novo, se eu tenho um processo bem montado, se eu tenho um papel na minha equipe bem montada, e se você, por exemplo, se é um goleiro que você está defendendo 300 bolas lá no lado direito, certo? Mas quando eu chuto no meio, você acaba errando. O que é isso? Isso é um processo. E só mostra que eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, ele melhorou a produtividade, por exemplo, de defender bolas na direita. Entretanto, no meio do gol, a gente vai ter que fazer alguma coisa para melhorar. E é isso que faz o processo. E ele faz todo o controle de não conformidade, lembrando, né, que é uma outra área processo de qualidade, não conformidade, que é um tema para outro podcast também, que a gente pode ficar bastante tempo falando sobre isso, né, que é para apoiar o processo num modo geral. Então, quando você faz processos gerenciais, gestão de processo, ele é feito na empresa para melhorar não só produtividade, como eu estou falando, mas também custo. Porque você concorda com o seguinte, se você leva 1 hora, você tem um salário. Se você demora 1 hora para fazer uma coisa, se você demorar 30 minutos, você já está fazendo o quê? Automaticamente diminuindo o custo. Por quê? Porque tu está produzindo 2 vezes mais. Então, a resposta para a tua pergunta não é só sim, mas é óbvio, né? É com certeza, né? Absolutamente façam. Tipo, não esperem para amanhã para começar a fazer esse trabalho. Ainda mais nesse novo normal, né? Existe o conceito do V da virada, né? O que é o gráfico V da virada? A gente, caiu e agora começa a retomada. Toda a empresa começa a trabalhar numa retomada. E só quem tiver preparado para a retomada, quando voltar, vai ganhar mais dinheiro, vai faturar mais. Por quê? Porque tu melhorou teu processo, porque tu viu quem as pessoas são mais produtivas, quem é que vale a pena estar na tua equipe, se esse processo vale a pena te continuar na empresa. Cara, esse processo aqui é vinculado a um produto, cara, tá uma merda. Uma merda e vamos arrancar fora, tá uma bosta e tudo mais, eu tô perdendo dinheiro. E isso vai mostrar para você, entendeu? Vai ficar implícito dentro da empresa. Certo, show de bola. Totalmente relacionado a essa parte também, Bruno, a gente vê muito pessoal falando sobre a continuidade, a melhoria contínua em si, né? E de que forma hoje essas plataformas elas auxiliam nessa questão, para que eu continue a aumentar e não fique estagnado, por exemplo? Qual que é a tua visão sobre esse ponto? Ele já vem ao encontro, do que a gente estava falando antes, né? Que era o quê? Eu peguei um processo, vi que você, por exemplo, voltando lá, né? Para que todo mundo possa entender. Eu tenho uma empresa, essa empresa tem vários papéis envolvidos, esses papéis têm vários processos envolvidos. Então, ou seja, eu tenho um time, que eu tenho um papel, que eu tenho uma função específica. Eu vou pegar esse cara, né? E vou melhorar ele. Então, em cima daqui, números. Não tem segredo, né? Estatística
estatísticas não mentem, tá? Agora, esses números que vai fazer o quê? Faz com que você melhore a tua performance. E, especificamente falando, né, a pergunta que você está querendo fazer é o quê? Cara, eu posso ou não melhorar cada vez mais a minha equipe, certo? Isso. Beleza. Então, faz com que você, de forma melhoria contínua, que é uma área de processo, sempre fazer com que você melhore o teu processo. E você fazendo o seguinte, você está fazendo o processo, executou uma vez, e a tua métrica, vamos dizer que é tempo. A tua métrica, ó, meu, tu tem um processo, vamos pensar de novo em esporte, que é muito mais simples fazer. Sim. Um corredor. Você tem 100 metros para correr. Você vai lá, correu em, nem sei quanto não sei quanto tempo o cara demora. Mas vamos considerar que seja 10 segundos. Não sei se eu estou viajando, o cara tá 10 segundos, 100 metros, mas enfim. Né? Vamos supor que seja 10 segundos. Se for 10 segundos e você tem uma base de como os outros correm, você sabe que tem que fazer o quê? Melhorar. Se todo mundo está fazendo uma média de 9 ou de 8, e tu é 10, o que acontece? Você tem que melhorar. Agora, vamos considerar no teu universo. Eu não fiz nada. Do zero. Então, vamos medir e gerenciar os processos do zero e melhorar a produtividade e implantar melhoria contínua na tua empresa. O que você faz? Você basicamente começa a medir. De novo, você não consegue melhorar o que não é medido. Você não consegue controlar o que é medido. Né? Então são duas coisas, dois pontos que se convergem totalmente. Né? Então, eu pego um processo e utilizo ele. Qual é a medida que você vai trabalhar? Tempo. Então tá, vamos supor que isso demora 1 hora. Fechou. A próxima vez, cara, demorou 1h10. E a próxima vez? Demorou 50 minutos. E a próxima vez? Demorou 52 minutos. Passou várias vezes assim, cara... A média não só do Ellison, pode ser do Ellison, pode ser do setor, pode ser da pessoa, não importa. Tá? Dessa atividade, a média é 48 minutos. Qual é a máxima? A máxima é 1h10. Qual é a mínima? 48 minutos. Então você vai lá e melhora esse processo no ponto específico. Então, Bruno, a última pergunta aqui dos nossos... espectadores, agora a respeito da solução em si. Funciona no celular também? Como é que é essa parte da gestão? Eu consigo hoje gerenciar meus processos, enfim, até mesmo pelo smartphone? Cara, é um requisito principal, né, cara? Nem vamos entrar no mérito, tem que funcionar no celular. E assim, vamos ser franco, cara, não funciona no celular, toca fora, nem olha, fecha o navegador, fecha quem você está olhando, assim, tem que funcionar no celular. Cara, todo mundo no celular, o cara vai dormir no celular, o cara nem olha pra esposa, velho, o cara às vezes tá no celular. Então, ou seja, tem que estar funcionando, o cara tem que estar, né, dando, sei lá, cara, tá no carro, né? Hoje mesmo, por exemplo, eu fui fazer uma atividade específica, assinei meu celular e assinei um contrato lá e fiz uma aprovação de uma compra. Cara, no celular, fiz em 10 minutos. Como é que deveria, imagina só no dia a dia de alguém que não tem isso. Cara, isso não existe. Desculpa, pra mim não existe. E se pra você, né, não tá na cabeça ainda que você tem que trabalhar de forma totalmente descentralizada e no teu celular, cara, talvez esse podcast não seja nem pra você. E eu fiquei pensando agora, já pensou você abrir seu notebook no carro, dirigindo com a mão, tendo que abrir o notebook pra assinar o contrato. Nem pensar, não tem como. Não, show de bola. E agora, retomando, então, Bruno, a gente quer saber os 3 segredos, né? Para a gente colocar em prática aí a gestão dos processos na empresa, principalmente home office, né? Já que hoje é o desafio da maior parte do pessoal. Show! Cara, olha só, o que eu elenquei aqui 3 caras, tava pensando aí, pô, tu pegou de surpresa, né? Mas enfim, eu acho que assim, tá? A primeira coisa que a gente vai pensar, tá? Os 3 segredos principais que você tem vários, mas eu vou considerar 3 aí que vocês falaram por 3, então vamos meter na pressão, é ao vivo mesmo, vamos ter que fazer o quê, né? Vai fazer ao vivo. É isso aí, né? Vamos lá. Primeiro, cara, eu não sei o que é processo. Cara, começa por aí, começa a estudar processo, entende o que é um processo. Eu já expliquei lá no início o que é um processo, como se cria um processo, etc. O que é BPM, o que é BPMS, né, que é sistema de BPM, o que é BPM, é gerenciamento de processos, entendeu? Então tem que conhecer um pouquinho aí. Eu acho que a primeira coisa, não adianta dar o primeiro passo, né? Se você não sabe para que serve o processo, cara, começa por aí. Entenda o que é um processo, né? A gente já tem aí, inclusive, aonde eu trabalho, tem uns vídeos bacanas sobre o que é processo, aonde você utilizar, etc. Faça o convite. A gente pode até, se for o caso, no final, quem quiser, entre em contato, né, diretamente no Digitalização Empresarial, aí, nosso Instagram, e aí você pode chamar a gente, enfim, eu mando os links para você para que você possa indicar para a galera. Beleza? Né? Bom, eu acho que esse é isso. Primeiro ponto, tá? O segundo ponto é você começar a entender
o que ele vai fazer após ter esse processo. E quando você entende isso, né, que está muito ligado ao primeiro, você tem que escolher a ferramenta correta. Né? Escolhendo a ferramenta correta, você elenca os 3 requisitos, os 10, 20 requisitos que você precisa na sua empresa. Tá? Pô, Velasco, mas eu não sei quais são os requisitos. Cara, vamos lá. Cara, se você falou aí, né, tem que estar no celular, tem que poder fazer provação, tem que poder gerenciar todo um processo inteiro, tem que saber com quem está, como está, aonde está, por que está atrasado, poder medir, né? Outra coisa que eu acho super importante, cara, tem muita ferramenta que eles são muito estanque, né? E aí eu não consigo, eu crio um mapeamento de processo, por exemplo, e eu não posso adicionar uma tarefa avulsa. Vou criar uma tarefa avulsa lá porque isso, tá? Porque no conceito de mapeamento de processo, eu crio um processo e aí eu faço, daí eu chego, cara, olha só, esqueceram de fazer essa tarefa aqui, quem é que mapeou esse processo? Puta, para tudo, vamos ter que falar com um cara de qualidade, vamos ter não sei o quê. Não, cara, não precisa, vai lá e adiciona essa tarefa manualmente. Por quê? Porque no final de quando você vai analisar esses processos, você consegue saber, olha só, toda vez que foi executado esse processo, foi adicionado 3 tarefas. Essas 3 tarefas têm que constar no processo atual. E aí entra o terceiro ponto, que você falou inclusive, melhoria contínua. Tem que estar sempre utilizando a ferramenta para aplicar melhoria contínua dentro da sua empresa. Porque assim, se você não entende de processo, número 1 que eu falei, se você escolheu a ferramenta de processo e ela não te dá possibilidades de melhorar, que é o terceiro ponto, cara, basicamente não vai fazer nenhuma diferença, entendeu? E até no ponto ali que você comentou, no meu caso também assinar os documentos, né? Assinar dentro do processo. Né? Que é, para mim hoje, por exemplo, imagino que para todo mundo aí que trabalha no setor comercial, imprescindível, né? Uhum. E finalizando aí, conta para nós qual que é o último segredo. Então, né, terceiro ponto, a grande segredo é a melhoria contínua. Por quê? Porque a ferramenta tem que disponibilizar você ajustar os pontos que não estão bem, né? Então, por exemplo, não adianta eu pegar lá, escolher, entender o que é processo, escolher a melhor ferramenta, né? E todas as funcionalidades que eu tenho que fazer e não poder fazer melhoria contínua. Ou seja, adaptar meu processo de forma rápida, ver o que aconteceu, medir de novo, né? E no final, melhorar este processo. Então, basicamente, são esses 3 segredos que eu acho que sim, realmente, qualquer um pode e deve olhar. O mais importante também é o seguinte, né? Não é só 3, tá? Mas eu acho que são os principais, em minha opinião, para que você possa ter uma implantação de gerenciamento de processos dentro da sua empresa, beleza? Show de bola. Bruno, muito obrigado pela tua participação, cara. É mais que bem-vindo aqui para ensinar a gente, né, dar essas super importantes dicas aí, tirar as dúvidas a respeito de toda a gestão do processo, principalmente digitalização empresarial, né? Então agradeço muito a tua participação aí, pessoal. Nos vemos aí em breve, muito mais podcasts, conteúdo aí para vocês. E um forte abraço. Beleza, galera? Um grande abraço e até a próxima. E sigam aí o nosso canal aí, Digitalização Empresarial, que sua empresa com certeza precisa estar nesse novo normal. Até mais.